Continuasse aqui com a gente para falar de um outro assunto bastante importante para o presidente Lula e que demorou para sair, mas o limite para se decidir, sancionar, vetar era ontem, que é justamente a lei do orçamento, né, para 2026, que agora o presidente Lula sancionou, né, Marília? Nath, o presidente Lula acabou seguindo um script ali do Congresso Nacional, né, que também demorou para poder fazer a análise da lei orçamentária anual de 2026. Havia ali a previsão dela ser analisada já no comecinho do segundo semestre do ano passado, mas acabou sendo empurrada ali para os últimos dias de atividades dentro do Congresso Nacional e ela foi aprovada. E ontem o presidente Lula sancionou a lei orçamentária anual de 2026, a LOA, né, Nath? Além dessa sanção, o presidente Lula acabou vetando aí 393 milhões de reais em valores que o Congresso Nacional havia modificado para inflar as emendas parlamentares. De acordo com a Casa Civil de Rui Costa, nos próximos dias, o governo ainda vai bloquear outros 11 bilhões de reais aos quais o Congresso havia dado aí o mesmo destino de emendas parlamentares. Formalmente, o que deve acontecer aí, Nath, é que o orçamento aprovado pelo Congresso ele estava prevendo 49 bilhões e 900 milhões de reais para as emendas, mas os parlamentares decidiram então incorporar como emendas, na prática, outros 11 bilhões 393 milhões de reais em recursos livres do governo, que são aquelas chamadas despesas discricionárias. Por isso, a reserva de recursos indicada por deputados e também por senadores saltou para 61 bilhões de reais. A justificativa do veto do presidente Lula é de quase 400 milhões de reais a esses recursos sobre um conflito com uma regra que foi definida pelo Supremo Tribunal Federal, que limita o volume de emendas parlamentares e como elas podem crescer. Agora, né, Nath, o assunto fica ali no Congresso Nacional. Ontem, quando saiu mesmo esse veto do presidente Lula a essas emendas, a gente já foi correndo conversar com lideranças do Congresso Nacional, com os congressistas, para saber se eles vão ali mexer em relação a essa parte das emendas. Mas o que eu pude ouvir, Nath, é que eles não devem comprar essa briga, pelo menos por enquanto, nesses primeiros dias de retorno dos trabalhos do Congresso Nacional, eles que retornam aí no dia 5 de fevereiro e que a meta agora é outra, o objetivo é outro e não deve ser essa parte das emendas parlamentares que elas podem ser se ajustando aí ao longo do ano. Mas a prioridade vai ser sim a análise do veto do presidente Lula ao projeto de lei da dosimetria que prevê aí a diminuição das penas daquelas pessoas envolvidas nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi condenado aí a 27 anos e 3 meses de prisão, ele que cumpre pena lá na Superintendência da Polícia Federal. Então, por enquanto, essa parte das emendas parlamentares, ela não deve ser briga ali dentro do Congresso Nacional. Mas outros vetos devem entrar em discussão, Nath, como, por exemplo, o veto do seguro rural, que foi feito aí pelo presidente Lula. A Frente Parlamentar Agropecuária, que tem o deputado Pedro Lupion como presidente dela, já afirmou que vai sim comprar essa briga para poder derrubar esse veto do presidente Lula a essa parte da lei do seguro rural. Então, o que deve pressionar nesses primeiros dias de Congresso Nacional, Nath, é para que o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, marque essa sessão conjunta, onde ele vai unir deputados e senadores para poderem analisar os vetos do presidente Lula. Nath. Maravilha, valeu, viu, Marília Ribeiro, trazendo todo esse resumão aí dos 3 poderes para 2026. Marília que volta ao vivo com a Neila Guimarães ao meio-dia no Contexto Metrópolis.